Então, pessoal, vamos conhecer um pouquinho a dinâmica de testes usando essa ferramenta desenvolvida pela Chiptronic, que é o Resolve, uma ferramenta especializada nos testes eletroeletrônicos das bombas de Arla, né? Existem vários elementos eletromecânicos dentro dessa bomba, como sensores, atuadores, as eletroválvulas internas. E ao invés de testar a bomba como um elemento só, o Resolve permite que nós realizemos então testes de funcionamento real de cada uma dessas peças internas, os sensores e os atuadores, e depois também podemos fazer um teste geral da bomba, como é o teste de dosagem completo. Então, dessa maneira, sem desmontar nada nessa bomba, sem tirar nenhum dos parafusos da bomba, é possível já colocar ela em teste e fazer uma validação, se ela tem ou não alguma falha e em qual elemento interno essa falha se encontra. Então, quais são alguns pré-requisitos aí para este teste? Vamos precisar utilizar uma fonte assimétrica de bancada, conforme essa que eu tenho aqui. Essa fonte, pessoal, precisa ser capaz de gerar em tensão 24 volts ou mais e em corrente acima de 10 ampere pelo menos, né? Então, entre 10 a 15 ampere é o que nós precisamos para submeter as bombas aos testes. Isso porque, variando aí de sistema para sistema, algumas vão usar em torno dessa corrente enquanto ela estiver aí em funcionamento total, no seu teste de dosagem. Vamos utilizar aqui também um recipiente para monitorar quantos ml então nós conseguimos no teste de dosagem completo e um recipiente também para fazer a vez do nosso reservatório, né? Vale lembrar aí um detalhe importante que nós vamos ter duas conexões com o reservatório, né? O duto principal vai aqui puxar o fluido de teste, pode ser aí água desmineralizada, por exemplo, né? Não fazer com Arla, tá, pessoal? Porque senão você vai ocasionar cristalização, sujeira dentro da bomba de maneira desnecessária, né? Às vezes você acabou de fazer todo o teste ali todo o procedimento de limpeza, né? Toda a manutenção, e ao utilizar o Arla real, você entupiu novamente seu sistema, né? Então utilizamos água desmineralizada, né? O ideal, ou até a água normal mesmo pode ser utilizada, dependendo da velocidade com que você for retornar ao veículo, mas nunca o Arla. Então, as duas conexões que nós temos aqui com o reservatório é para puxar o fluido aqui de teste e o retorno. Qual a dica que eu queria ressaltar aí, que é importante? O retorno, pessoal, não deve estar em contato aqui com o fluido. Por quê? No sistema 2.1, ela não tem uma válvula de drenagem, ela tem uma eletroválvula reguladora de fluxo. Então, como ela vai inverter o fluxo, durante o regime de purga, se esse duto aqui estiver em contato com o fluido, ela simplesmente não vai conseguir fazer a purga, né? Ela só vai mudar o sentido, mas vai continuar puxando o fluido por aqui e enchendo a bomba, né? Então, por isso, esse duto precisa estar aqui em contato com o ar, precisa estar solto aqui dentro e não em contato com o fluido. Já esse primeiro, lógico, precisa estar até lá embaixo, né, onde nós vamos puxar o fluido de teste. O nosso Resolve, pessoal, é essa ferramenta aqui. É uma ferramenta de muito fácil operação, né, uma ferramenta bem dinâmica. Todas as operações são mobile, então você vai poder utilizar o seu próprio celular, ou no caso aqui um tablet, né, com a interface operacional para fazer todos os testes. E ela é composta por essas duas ferramentas, né? A ferramenta em si, Resolve, que conecta aqui com a nossa interface, e uma expansão que torna a ferramenta Resolve específica para os sistemas de pós-tratamento, que é o SR Test que nós estamos utilizando para essa bomba. Os dutos e cabos elétricos todos também acompanham o equipamento, né? Conforme esse que estamos ligando aqui. Então, vamos realizar alguns testes para ver como é que o Resolve vai atuar então nas análises, né, individuais das peças. Vamos chegar mais perto aqui para a gente dar uma olhada na própria interface do equipamento e acompanhar então o teste prático. Então, aqui no menu do nosso equipamento, né, nós vamos acessar as funcionalidades relacionadas ao sistema de pós-tratamento. Nós temos 4 categorias de teste, né? A primeira é para sensores de inox, a segunda, os testes avançados de DCU ou bomba de Arla, que vamos fazer aqui. O terceiro são os testes de eficiência catalítica. E o quarto, as funções adicionais via diagnóstico. Então nós vamos acessar o segundo menu aqui, que são os testes relacionados à bomba de Arla. E aqui nós temos 3 tipos de testes para fazer em bancada, né?
o teste de dosagem, que seria o teste completo, ela vai executar sozinha, do início ao fim, uma rotina de trabalho. Temos também teste do conjunto dosador. Esse tipo de teste são para os sistemas que possuem um módulo eletrônico externo à bomba, como é o caso dos sistemas Denox 2.2, por exemplo, né? Não é o caso desse aqui. E por último, o teste de componentes internos, que é o que nós vamos fazer nesse primeiro momento, né? Testes de componentes internos. Vamos aqui no teste individual, onde a gente vai poder escolher uma a uma das peças, né? Aqui eu posso selecionar qual é a marca onde esse sistema está aplicado, né? Então vou selecionar aqui Volvo, que é o caso dessa bomba, Denoxtronic 2.1, que é o sistema. E agora eu tenho as instruções do teste, né? Então nós podemos prosseguir com o nosso teste, iniciar aqui o procedimento. Ok, já temos aqui a lista então de testes. Então podemos observar vários elementos individuais que eu posso testar, né? Começando pela alimentação elétrica da bomba e os barramentos de comunicação CAN. Obrigatoriamente eu preciso começar por esses testes. Por quê? Depois desses três iniciais, eu posso escolher qualquer um dos demais sem uma ordem exata. Então, cada um desses itens, eu tenho aqui um botãozinho com símbolo de play, né, para iniciar o teste. Eu vou ter uma barra de progressão para verificar esse teste acontecendo. Inclusive, junto à barra de progressão do teste, eu vou ter valores, como medida em bar de pressão, medida de rotação em RPM, temperaturas, né, também em graus Celsius. Então eu consigo ter aqui alguns parâmetros numéricos além da barra de progressão para eu acompanhar. Vamos começar então pelo teste de alimentação. O sistema já está devidamente alimentado, né? O Resolve possui também aqui os cabos, tanto para serem usados aqui na fonte assimétrica de bancada, quanto na bateria do veículo, para alimentar o próprio Resolve e também a bomba e a sua placa eletrônica. Vamos começar aqui com a alimentação então da placa. Teste de alimentação ok, componente está 100%, percebemos inclusive um aumento da corrente elétrica, né, que é o consumo nominal dessa placa. Então passamos pelo teste de alimentação e agora, como essa bomba é uma Volvo, nós temos dois barramentos possíveis aqui de comunicação para testar. Vamos ao primeiro. E após acionarmos esse primeiro barramento, por padrão, por característica desse sistema, nós já vemos inclusive o acionamento de parte da rotação do nosso motor elétrico e bomba de diafragma e o fluido já movimentando aqui pelos dutos. Então, pessoal, concluímos aqui a lista completa de todos os elementos internos desta bomba, né? Os sensores de temperatura e pressão, os atuadores como motor elétrico, bomba de diafragma e a eletroválvula reguladora de fluxo. Além das alimentações elétricas, né? As comunicações do barramento CAN e também os circuitos eletrônicos de sensores dentro da placa eletrônica. Então, nesse momento, podemos concluir que esta bomba está 100% funcionando. Agora, um outro teste possível aí com o Resolve é o teste de dosagem completo, né? Então, após você realizar a limpeza, a manutenção, a substituição de um componente, como que a gente pode garantir que ao colocar no veículo ela vai conseguir realizar toda a rotina de trabalho de maneira correta? Enchimento, geração de pressão, dosagem de XML durante o tempo aqui especificado de teste e por fim também a drenagem. Então nós vamos utilizar o teste de dosagem. Então novamente vamos no menu de pós-tratamento, na segunda opção bomba de Arla, só que agora ao invés de componentes internos, vamos em teste de dosagem, selecionamos a montadora Volvo, Denoxtronic 2.1, as instruções de conexão e pré-requisitos são os mesmos, né, do teste individual, então podemos confirmar aqui e vamos iniciar o procedimento. Agora, pessoal, ela já está em trabalho nominal, né? Então a rotação diminuiu
mantém-se a pressão elevada ali próximo de 5 bar e nesse momento, ó, a placa eletrônica já está fazendo, ó, o acionamento do nosso dosador, do nosso bico injetor eletrônico, né? Dentro do recipiente nós vamos conseguir então monitorar quanto que nós tivemos em ml após o final do teste. Após finalizado então o teste, temos a instrução aqui, né? O volume dosado deve ser igual a 120 ml de fluido com uma variação de mais ou menos 10%, né? Então a gente pode verificar aqui no nosso recipiente, ó, está cerca de 110, um pouquinho acima de 110 ml, né? Como a variação é de 10% para mais ou para menos, então está ok, né? Concluímos que a dosagem foi perfeitamente executada, inclusive no volume correto de fluido, né? Então a bomba encheu, pressurizou, dosou e fez a purga adequadamente. Aqui existe também a possibilidade de analisarmos os gráficos, olha que interessante. Então, no teste de dosagem, após conclusão, a gente consegue ver quais foram as curvas de pressão em bar e também o monitoramento de rotação do nosso motor elétrico durante as diversas rotinas. Isso aqui também é bem interessante para verificar alguma falha intermitente ou algum componente que talvez ainda está funcionando, mas está prestes a apresentar algum tipo de problema. Concluímos o teste e agora uma parte muito interessante, pessoal, a possibilidade de gerar um relatório técnico sobre esse teste. Então, vamos clicar aqui em gerar. E aqui você consegue editar então todos os dados aí da empresa, do seu cliente, né? Nome da empresa, CNPJ, endereço, nome do cliente, editar alguns números como part number do sistema. E após essas edições, nós adicionamos os gráficos gerados ao relatório e vamos gerar um documento que pode ser enviado para o cliente, anexado à bomba. Então temos aqui o relatório, que vai estar com os dados do seu cliente, os gráficos de teste, volume dosado. Então imagina só, pessoal, você entregar isso daqui junto com a bomba após uma manutenção ou após os testes, né, para comprovar se ela estava boa mesmo ou não. Enfim, em diversas situações que você realizou o teste completo em bancada, você conseguir documentar isso aí para o seu cliente. Então, pessoal, concluímos aí esse vídeo demonstrativo dessa baita ferramenta para o sistema de pós-tratamento, tanto em testes internos quanto teste de dosagem, geração de relatórios. Então, resolve, pessoal. Com ela aí que nós validamos essa Denoxtronic 2.1